Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do ano de 2026. Estamos aqui felizes, mais um projeto aí do Alicerce Cast. E hoje estamos num estúdio novo, preparado com muito carinho para você que nos acompanha, não é isso, vô? É isso aí, galera. Olá, boa tarde e um ótimo ano aí a todos. E realmente, né, um estúdio lindíssimo e vamos começar o ano com duas pessoas excepcionais aqui com grande peso e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esta conversa desta tarde. Isso mesmo. E vamos falar com pessoas aí da gestão que passaram muito tempo na assistência e deixaram a assistência para a cadeira de gestão e hoje vão contar aqui muitas histórias, experiências para compartilhar conosco. É isso aí. Hoje a gente fala em gestão, né, gurias? Pensando em indicadores, performance, contratos. E vocês vêm aí de uma formação diferente. Vocês vêm da parte de enfermagem. Então, é uma enfermeira assistencial assumindo uma cadeira de gestão. Então, tem um peso totalmente diferente aí para vocês. Então, tenho certeza que vai ser uma troca muito bacana, porque muitas pessoas na mesma condição de vocês vivencia isso. Então, essa experiência que vocês vão conseguir compartilhar vai ajudar muitas pessoas que estão aí nos assistindo, não é isso, Dilson? Isso mesmo, e temos a honra de receber a enfermeira Daiana Emília Becauser. É enfermeira com atuação na área da saúde desde 2007, iniciando sua trajetória profissional como técnica de enfermagem. É graduada em enfermagem pela UNO Chapecó, com especializações em centro cirúrgico e CME, cardiologia e hemodinâmica, oncologia e gestão hospitalar. Possui experiência na área assistencial e em processos de acreditação hospitalar. Foi no Hospital Regional do Oeste que assumiu o desafio da gestão, participando da implantação dos serviços de hemodinâmica e do centro cirúrgico oncológico, atuando diretamente na estruturação dos serviços, organização de processos, desenvolvimento de equipes e fortalecimento da assistência especializada em oncologia. Atualmente atua como gestora do Grupo Supera Oncologia, exercendo a gestão em uma estrutura altamente qualificada, composta por profissionais experientes e comprometidos, com foco contínuo em melhoria, aperfeiçoamento dos processos e garantia dos valores institucionais em cada atendimento. Daiana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. E também, para completar aí as nossas convidadas de hoje, a enfermeira Narayane Fermino Schleicher, que também é enfermeira, graduada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, possui pós-graduação pelo Programa de Residência Multiprofissional em Atenção ao Câncer, desenvolvido pela Universidade de Passo Fundo, em parceria com o Hospital de Clínicas de Passo Fundo e a Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo. É habilitada em laser terapia pela Zion Saúde e atualmente cursa MBA em Gestão de Marketing para Clínicas pela Faculdade Alphaville, fortalecendo sua atuação na área da gestão em saúde. Atuou como enfermeira assistencial da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, UNACOM, do Hospital Regional do Oeste, além de possuir experiência como docente no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Atualmente atua como gestora da Clínica Sinergia Radioterapia, sendo responsável pela organização de processos, gestão de equipes e qualificação da assistência, com foco na excelência, segurança e humanização do cuidado. Nara e Dai, eu vou chamar assim, né? Nara, seja muito bem-vinda também. Gente, muito obrigada, né? Boa tarde a todos. Obrigada, Edilson e Vô, pelo convite. Olha, a gente falou que as nossas convidadas eram gigantes na gestão e na assistência e a gente já sentiu aí pelo currículo, né, Edilson? É de arrepiar e eu tenho certeza que vocês vão ter muitas histórias para nos contar hoje. Então, para a gente começar aí, dar uma quebradinha no gelo, Daia, conta um pouquinho para nós por que você escolheu a enfermagem como a tua profissão de base.
A enfermagem veio de casa, minha mãe trabalhou na enfermagem há muitos anos, então foi meu exemplo. E realmente eu ingressei na enfermagem com o intuito de pensar em algo para o futuro, né? Logo depois que saí do 2º grau, não sabia direito para que lado seguir, gostava muito da enfermagem porque via vivência em casa. E no meu primeiro paciente, eu tinha certeza que era o que eu ia fazer para o resto da minha vida. Né? No meu primeiro contato com o paciente, eu tive certeza que era aquilo que eu queria para mim. Então, a assistência mora em mim mesmo hoje fazendo gestão, né? A gente sempre conversa, eu e a Nara trocamos muito contato no dia a dia, mas apesar de estarmos em cadeira de gestão, a assistência faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que é isso que transforma a minha forma de fazer gestão, né? Estar próximo da assistência e poder garantir a qualidade do atendimento é saber fazer aquilo com excelência. Nossa, de arrepiar, né, Dilson? Exatamente. E quando a gente escolhe fazer algo e faz com excelência, fica essa dica para o pessoal também, que muitas vezes está cursando alguma coisa e, para onde que eu vou? E uma coisa que eu sempre falo é, escolha aquilo que você gosta. É o que a Day acabou de falar aqui, né? O propósito de O propósito, essa paixão pela profissão. E, inclusive, hoje estava no almoço e acabei comentando, né? Como eu sempre segui com o coração as escolhas mais difíceis aí da nossa vida. E quando a gente segue o que a gente faz, é o que dá certo. Exatamente. E realmente a gente vê a assistência sendo algo muito vivenciado por vocês, está na pele. Vocês cuidam dos pacientes como se fosse alguém da família de vocês. E isso não tem preço, né? Para quem está ali olhando, observando, dá uma segurança, dá aquele carinho. Tem alguém olhando para mim de verdade. Isso é espetacular, né? Se não fosse uma assistência entregue com excelência, nós não estaríamos aqui hoje. Com certeza. Né? Na posição que a gente se encontra enquanto gestão. Com certeza, é isso aí. E, Daya, quem é você fora do jaleco? Tirando o jaleco, tirando essa super armadura aí que vocês têm, né, da enfermagem, mas quem é você? Eu vivencio muito trabalho, né? Mas eu sou mãe, sou esposa, amo estar com a minha família, reunir amigos na minha casa, né? A Nara frequenta. Mas eu gosto muito do meu cantinho de estar com a minha família, então eu acho que a Daya fora do trabalho é uma pessoa que é apaixonada por vivenciar a minha fé e estar com a minha família. Que lindo. E, Nara, o que fez você escolher a oncologia? Que a gente vê que é uma paixão da tua vida também, né? Conta para nós um pouquinho aí dessa história. Então, eu comecei a viver a oncologia também muito cedo, né? Bem antes, na verdade, da minha formação enquanto enfermeira. Assim como a Daya, eu saí do ensino médio, não sabia exatamente para que rumo seguir e resolvi fazer o curso técnico de enfermagem também. E a minha ida para a oncologia foi mais de forma pessoal mesmo, né? Uma pessoa muito especial para mim teve câncer. E na época do curso técnico eu estava fazendo estágio no mesmo hospital e no contraturno eu a acompanhava, né, durante a internação. E foi o meu primeiro contato com a ala oncológica. E aquilo ali já me fascinou, sabe? Observava o pessoal manejando o paciente e aquilo me despertou um interesse. E depois disso foi de forma muito natural. Eu cheguei na graduação, eu tinha a possibilidade de cursar uma optativa dentro da oncologia, né? Que hoje dificilmente dentro dos cursos de graduação você tem uma cadeira específica para oncologia. Até eu acho que num último levantamento feito pelo COFEN 20% de todas as universidades, né, e faculdades do Brasil que dão essa possibilidade para o acadêmico. Então eu fiz a optativa e lá no final da minha graduação eu também resolvi fazer o meu estágio supervisionado no setor de oncologia, né, com os pacientes de quimioterapia, fiz também junto da rede feminina, me formei e fui para Passo Fundo para residência, porque já era totalmente certo que era isso, com esse perfil de paciente que eu queria trabalhar. Apaixonada pela profissão, de fato, né? Uhum. E quem é você fora da oncologia? A Nara sem o jaleco também.
Então, eu vou dizer que o meu marido fala que a gente nunca tira o jaleco. Mas, claro, de forma saudável, né? No sentido de que, com certeza, a Daia também vai estar sempre à disposição, seja por um paciente, seja pelo serviço. Mas a Nara, fora do jaleco, também é esposa, né? Esposa do Felipe, mãe do José, sou filha também. Gosto também de me esconder no sítio final de semana. Agora corredora também. Mas Que maravilha. eu digo Qualidade assim, de sempre vida. com o jaleco no ombro. Com a super Mas capa. eu acho que diferencia que a Nara vai para a corrida e eu vou para o livro. Eu ia perguntar isso para vocês. O que acalma vocês depois de um dia turbulento de trabalho, pesado? Porque ambas estão em frentes, né, que é muito doloroso ali acompanhar as situações. Muitas pessoas em fase terminal. Então, vocês também carregam aí um peso muito grande. O que vocês fazem quando saem dali depois de um dia extremamente exaustivo, principalmente emocionalmente, né? Não é só fisicamente, mas é emocionalmente também. O que vocês fazem para aliviar isso e no outro dia vocês conseguirem se entregar 100% de novo? Olha, um tempo atrás eu falaria o seguinte, que o que me traria esse descanso seria sair do hospital com alguma amiga para ir em algum lugar conversar sobre o hospital, né? Mas depois que a gente vira mãe, as vontades e as opiniões mudam. Para mim, assim, o que realmente me traz essa paz, assim, fora de, às vezes, todo esse processo pesado, né? É realmente ficar com os meus, né? É chegar em casa, é fazer alguma coisa com meu marido, com meu filho, ou pegar os dois e ir pro sítio. Vai saber para quem voltar. Saber o para colo quem que a gente voltar. ganha quando volta. Exatamente. Que eu acho que tanto eu quanto a Nara, se hoje a gente está na posição que está, foi por esforço, muito trabalho, muito estudo, mas a gente sempre teve uma base muito forte que foi a família, né? Então, o apoio da família, marido, filho, mãe. Então, a gente tem uma base que nos dá um apoio para que a gente possa desenvolver também, a crescer todo dia, né? Sim. E eu acho que isso não tem preço. Exatamente. Até porque, do que tu falou da base, né? De saber para quem voltar, é quem compreende, às vezes, a entrega mais que a gente precisa fazer. Né? É o ficar até mais tarde, é o ter que ir super cedo e chegar bem tarde da noite. Então, essa base, né, para quem voltar, o apoio, né? Ter quem nos apoie. Isso é muito satisfatório saber, né, que a gente tem com quem contar e para quem voltar no final do dia. Estão ali para apoiá-las, né? Isso é extremamente importante. E aí, pensando um pouquinho na personalidade de vocês, né? O que vocês entendem que hoje, desta personalidade, ajudou vocês a incorporar a gestão? Vocês vêm de uma área diferente, né? Uma área que lida ali com sensações, é tudo diferente. E aí tu vai para uma gestão, tu tem que olhar números, tu tem que olhar contratos, tu tem que tratar com pessoas. Eu acho que, de tudo, a parte de ser uma pessoa que observa muito, mas, acima de tudo, que ouve, né? Dentro do cargo de gestão, a gente ouve. A gente precisa aprender a ouvir as pessoas. Às vezes, eu não vou conseguir entregar para elas o que elas desejam, porque a gente sabe as limitações que a gente tem. Mas o fato de ouvir e saber o que angustia elas também nos dá direcionamento para saber como agir. Então, acho que dentro da minha personalidade, a empatia, o ouvir o outro e ser esse lado mais, não posso dizer observação, né, mas mais holístico um pouco, pensando no outro e no todo, acho que contribui muito. Muito bom. E essa transição para a gestão, ela foi uma coisa programada para vocês? A partir de agora você vai assumir a gestão. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho aí como que foi
essa chegada aí na gestão, né? Não foi programado, na verdade, foi a partir... Aconteceu. Foi um acontecimento. Foi um acontecimento. O convite surgiu, né? A oportunidade de crescimento profissional surgiu e aconteceu, né? Sim. Então, foi algo necessário. Eu acho que eu saí de uma experiência profissional de assistência, né, para abrir um serviço, então, com o desafio de criar um serviço, mas não dentro de um cargo de gestão, né? Até porque eu era extremamente assistencial. Então, eu lembro muito de quando a minha gestora, na época, me disse: você aceita esse desafio? Eu falei: olha, não sei se eu tenho capacidade, mas eu aceito, eu quero muito que dê certo. Sim. E depois veio o desafio do centro cirúrgico, de abrir. Então, isso foi me desafiando enquanto profissional. Eu precisava desenvolver assistência, mas eu precisava muito mais desenvolver a gestão. Então, foi o que me levou a estudar. Então, acho que, de certa forma, a gestão nos escolheu, né, Nara? A gente pode falar assim que a gestão nos escolheu, nos desafiando, e a gente agarrou aquela oportunidade, estudou, se aperfeiçoou, aprendeu muito com isso, para hoje ter muita base para onde a gente está. Eu fui um pouco mais tarde ainda, porque a Day ainda teve a experiência da hemodinâmica, né? Eu não coloquei no currículo, mas do centro cirúrgico nós estávamos lá juntas. De mãos dadas. Inclusive, foi como nos conhecemos, né? Fomos comunicadas: vocês precisam abrir um centro cirúrgico voltado para oncologia e vocês vão precisar trabalhar juntas. Nós nem nos conhecíamos, né? O que falaram da Daya para mim: tu tem que descer lá no 4º andar, procurar tal enfermeira, conversa com ela, alinha com ela, que vocês têm que organizar o serviço e fazer acontecer. Foi o quê? 3 meses, 4 meses no máximo? Ou menos acho que não deu isso. Então, eu digo assim que na minha trajetória, a Daya também foi muito importante, porque de fato eu comecei a viver a gestão ali naquele momento, né? Na abertura de um novo setor e tudo que envolve a abertura de um novo setor, né? Não é só mão de obra, é o material, são os fluxos, então os custos principalmente, né? Porque havia aí, com a abertura desse novo setor, a intenção de melhorar a viabilidade financeira do serviço como um todo, né? Então, para mim, foi um momento, assim, divisor de águas. Para mim, foi o momento da abertura do centro cirúrgico. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque vocês, na gestão, vocês já entraram numa gestão de um serviço extremamente delicado, oncologia, né? Tratando um paciente ali debilitado, o familiar também, e você tem que ter aquele lado humano, você tem que pensar no custo, você tem que pensar no processo, você tem que pensar no material, você tem que pensar no todo. Então, é muito mais sensível tudo isso. Exatamente. Então, foi um desafio muito grande, eu acredito, para vocês. Preparar a equipe, preparar o fluxo que seria de uma forma diferente, né? Isso. Decisões estratégicas. E essa foi também algo para mim que foi inovador. Eu, enquanto enfermeira da oncologia, montar pacotes de cirurgia plástica, né? Então, vem também muito da tua capacidade de se adaptar, né, ao novo. E, claro, isso para mim foi muito importante na abertura da clínica também, né? Na abertura do serviço. Equilibrar tudo isso, né? Porque para vocês também era novo, gestão, um setor extremamente delicado, uma equipe que muitas vezes não tem nenhum conhecimento, né, pegando ali recepção, que tu precisa desenvolver, assim como tem aqueles que são altamente qualificados. E que também é um desafio para vocês, né? É ensinar aqueles que são totalmente leigos e ter o domínio técnico para dar a continuidade ali, dar subsídio para aqueles que têm um conhecimento mais amplo. Exatamente. Então, um desafio gigantesco aí para vocês na gestão mesmo. E uma curiosidade, pode falar, Daya, que depois eu tenho uma curiosidade. Eu ia compartilhar que, para mim, o desafio
quando a gente se desafiou a abrir o centro cirúrgico, para mim foi um desafio muito maior do que a hemodinâmica. Por incrível que pareça, a hemodinâmica era a minha casa, né? Então, eu tinha um domínio completo de material, de fluxo, de tudo. Então, para mim foi muito simples treinar a equipe, né? Uma equipe que não tinha conhecimento, a gente treinou, preparou e deixou uma equipe redonda, funcionando, tudo. Conhecimento de custos de material, eu sabia os custos de cabeça, para mim era tudo muito... Quando a gente se desafiou a abrir o centro cirúrgico, a oncologia, para mim, era novidade, né? Por quê? Porque a minha vida foi centro cirúrgico e hemodinâmica, né? Eram minhas bases. Então, a oncologia veio depois, eu sempre falo, né? Hoje também, um paciente me perguntou, como que você caiu? Eu falei, olha, a oncologia me escolheu, diferente dos outros setores que eu escolhi estar, a oncologia me escolheu, a oncologia me abraçou. E eu sou muito grata a essa oportunidade, porque eu aprendi muito dentro da oncologia, um cuidado mais humanizado, mas, acima de tudo, uma gestão de custo mínimo, de abranger, de você olhar o custo de agulha e seringa, porque isso também impacta, isso também importa. Então, a gente fala, mas agulha e seringa. Sim, agulha e seringa. E bola de algodão. E bola de algodão. E fio. Então, tudo isso a gente precisa minimizar quando eu estou olhando para um todo, porque lá no final do ano, no fechamento da conta de um ano inteiro, isso vai impactar e, às vezes, impacta muito. E olhando para a gestão, né? Porque hoje, assim, a gente gostaria de trazer vocês como gestoras, embora nós sabemos que vocês são excelência em assistência também. O que foi mais difícil de aprender nessa parte de gestão para vocês? Olha, pensando logo ali no início da abertura da clínica, que você tem que ir atrás dos convênios, né? Negociar. Para mim, a parte mais difícil foi o tempo, a questão do tempo, sabe? Porque, obviamente, você lida com as coisas esperando que aquilo vá ser rápido, eu vou poder trazer os pacientes para a clínica, esses pacientes vão poder receber um bom tratamento. Sim. Mas, às vezes, eu dependo do canetaço do convênio, até né? porque na assistência vocês têm muito de vão lá, fazem, né? Isso, Resolvem. pegar e fazer e resolver. E na gestão, setores, a parte burocrática. Isso aí. Esperar, é você querer fazer e você depender que não pode fazer sem estar tudo certinho, tudo autorizado. Exatamente. Então, Eu ia comentar agora. Até hoje é difícil também com relação às autorizações, né? eu acho que o que mais me desafiou, sim, foi planos de saúde. Eu acho que eu falo isso desde a minha época de hemodinâmica clínica. O plano de saúde, ele nos desafia muito, enquanto gestão de custo, gestão enquanto atendimento, porque eu não posso estar fazendo sem estar autorizado, mas eu estou com o paciente ali na minha frente precisando fazer, e mesmo o lado assistencial dizendo faz, a gente precisa saber que às vezes não dá para fazer, né? Então, nos desafia, mas o que mais me desafiou em todo esse tempo, eu acho que foi aprender a lidar com pessoas, né? Existem N perfis hoje no mercado de pessoas, cada uma do seu jeito, e aprender a lidar com todos, né? Às vezes o gestor ele precisa tomar decisões que não são fáceis, né? E eu aprendo muito com o meu CEO hoje, né? Eu brinco que eu chamo ele de CEO, mas eu aprendo muito, porque às vezes ele me ensina muito isso. Às vezes tem decisões que não são fáceis, mas elas precisam ser tomadas. Então, acho que o mais desafiador para mim foi os convênios, mas também o lidar com pessoas e a tomar decisões que às vezes não nos agradam, mas são necessárias. É bem isso, né? A veia de vocês é muito forte aí para assistência, e aí você vê aquele paciente que precisa começar um tratamento. Tá com dor. Que cada dia é um dia de... É uma doença de tempo sensível. Isso. Né? E ele fica naquela expectativa e você fica ali, ó. Vai sair, eu já pedi, eu estou aguardando.
olha, não deve ser fácil. Pediu justificativa. Né, de vai algo atrasar. que já foi justificado e o paciente ali, o familiar, e tu sabendo que tu tem tudo disponível ali para fazer, que seria só fazer, mas você depende, porque essa é a organização da gestão da tua clínica. Tu não pode também simplesmente passar por cima das regras. Então, é bem delicado e isso é algo que aperta, né? O coração, tu sabe que tu quer ajudar, mas tu não pode muitas vezes. A gente precisa, eu acho, acima de tudo, manter um bom relacionamento com os convênios, né? Sim. Eu, pelo menos, prezo muito para isso, porque a gente tem um bom relacionamento, um relacionamento transparente. Então, eles questionam, a gente fala, né? Conversa. Tem um questionamento técnico, o médico precisa me dar uma resposta técnica, né? Sim. Que a gente seja muito transparente para que eles também saibam que a gente está trabalhando em benefício do paciente. Mas eu acho que essa dependência em aguardar o outro, ele nos machuca um pouquinho mais, né? Machuca porque é o coração dividido, né? No ir resolver o problema do paciente e começar logo o tratamento, né? Sim. Seja com químio, com cirurgia, com rádio. Mas você pensar na empresa também, porque não deixa de ser uma empresa. E você tem que pensar também na viabilidade financeira do serviço. Claro. E nós falando de equipe, hoje é o maior desafio, nós também estamos aí em várias clínicas e você consolidar uma equipe é o maior desafio de todo gestor. Porque a gente fala aí da viabilidade financeira, faturamento, são processos mais estruturados, mais fácil de... Agora, equipe, pessoas, tem humor, tem muita coisa envolvida e uma pergunta assim para vocês... equipe qualificada e uma equipe normal, vamos pegar ali quando vocês iniciaram, né? Diferença de equipe para equipe, né? Se vocês pudessem falar um pouquinho aí, uma equipe normal de uma equipe altamente qualificada. Eu acho que lidar com uma equipe qualificada nos desafia. Nos desafia porque eu preciso saber mais. Eu preciso aprender mais, eu preciso ter argumento, eu preciso ter embasamento para mim conversar, para mim ter base para discutir, né? Discutir, que eu digo, trocar ideias ou levantar, às vezes precisa trocar um código porque o convênio não autoriza aquele código. Doutor, consigo justificar? Não, mas doutor, olha, se a gente fizer assim, consegue. E eu só consigo isso se eu tiver muito conhecimento. Sim. Porque senão eu não consigo. Eles têm o conhecimento daquilo, então eu preciso ter o conhecimento também. Eu acho que quando eu não tenho uma equipe qualificada, eu preciso transformar a minha equipe em uma equipe qualificada. Eu preciso desenvolver, eu preciso estimular a minha equipe para que eles desenvolvam. Eu sempre falo que eu quero ter uma equipe muito melhor que eu. Então, em toda a minha trajetória, desde a assistência, quando eu fui fazer pós-graduação no Einstein, na hemodinâmica, eu queria que a minha equipe tivesse o conhecimento que eu fui buscar no Einstein. Então, eu ensinei as meninas que trabalhavam comigo, porque eu queria que elas fossem melhores que eu. Hoje eu tenho um orgulho imenso quando eu ouço alguém falar assim: nossa, as meninas daquela unidade são incríveis. São incríveis. Eu conheço cada uma porque elas são mesmo. O pessoal da Super é incrível, né? Da clínica é incrível. Eles são extremamente qualificados e a gente estimula. E esse ano a gente quer estimular eles ainda mais a buscar, a estudar ainda mais, porque a gente quer qualificar. Quando eu qualifico a minha equipe, eu qualifico para que ela me desafie, para que ela me questione, para que ela venha e diga: mas por que você não fez assim se era mais fácil? Sabe por quê? Porque se eu tenho uma equipe qualificada, eu sou qualificada. Porque eu preciso me qualificar. E se eu não buscar me qualificar, não posso estar lá. A gente precisa ter pessoas melhores do que a gente. Muito melhores. E aí faz a roda girar de um formato diferente. Você liderar equipes tem muito menos a ver do que você dirigir pessoas e mais sobre você conseguir alinhar todas as inteligências, né? E pensando nas experiências que eu tive também de gestores não tão legais, né? Qual que hoje é o ponto de algumas pessoas? Querer saber mais que todo mundo, mas não é sobre isso, né? É você conseguir
alinhar, eu sempre também, eu vou também puxar a sardinha para o meu lado, tá? Porque a pessoal da Sinergia é sensacional, inclusive já ganhamos prêmio por excelência de atendimento. Sim. São duas equipes extremamente qualificadas. Extremamente. E lá na Sinergia o pessoal tem experiência, tem maturidade também para a gente conseguir resolver os problemas que aparecem no nosso dia a dia, né? Relacionado a paciente, relacionado ao serviço, relacionado ao fluxo. Então, eu gosto de dizer assim que a nossa equipe de técnicos e de físicos médicos, quando você para fazer algum questionamento para eles, é sempre uma aula. Né? Eu fico fascinada. Para mim, nunca se torna uma conversa, se torna uma aula. E isso vem muito do que a Daia trouxe lá no início também, do saber escutar, né, as equipes. Essa troca é importante, né? Demais. Porque você sabe uma coisa, eles sabem outra, então vocês vão se complementar. Demais. Por isso que dá muito certo as equipes de vocês. Exatamente. E esse acompanhamento é vocês engajarem com a equipe, porque se o gestor ele não está próximo, seja na recepção, seja na parte da assistência, em todos os fluxos da clínica, a equipe também vai ficar, tá, mas ele nem vem aqui, nem acompanha, nem sabe como que é. Então, quando o gestor, além de acompanhar, sim, ele tem entendimento de todas as áreas, ele sabe, né, como que funciona cada processo, esse engajamento da equipe. Então, realmente, são duas clínicas aí que são exemplos e desse bom atendimento, desses fluxos organizados, né? E admitir que, às vezes, o colega ele tem mais experiência que você, né? Sim. E que você precisou. E vai Ele te tem dar mais uma aula tem- mesmo, né? E vai te dar uma Vai te aula dar uma mesmo. aula. E tu Sim. tem que trazer isso pro teu lado, a teu favor. Isso. Né? Sim. É a tua equipe, né? Exatamente. O resultado final é a tua equipe. E isso é muito legal, que acaba transparecendo para o paciente, que é o principal, que é o foco, né? A excelência do atendimento para o cliente. Então, se você tem uma boa sintonia na gestão, nos processos, nesses alinhamentos, vai refletir lá no atendimento dele. Ele vai se sentir seguro, vai se sentir acolhido e automaticamente tudo vai fechar o melhor possível. Então, isso faz total diferença, E né? isso também reflete na confiança dentro da própria equipe, né? Sim. Isso fortalece o time, né? Fortalece, é isso aí. Fortalece. A gente precisa, quando a comunicação ela é vertical, né? Eu consigo trocar, conhecer, sentar e saber dizer assim, ó, eu não domino isso, mas senta aqui porque você domina. Então vamos conversar, vamos ver qual que é o teu fluxo, como que a gente vai ajustar. Como melhorar, né? Como isso. melhorar. Eu acho que isso é o principal. É ter a humildade, né? Exatamente. De saber que Admitir que talvez eu não saiba fazer isso, ou talvez eu não seja tão boa nisso, eu preciso de ajuda de alguém. isso. Que saiba mais que eu ou que tenha mais experiência que eu. Esse olhar é extremamente importante na gestão, né? Não é porque nós somos gestores que é o nosso parecer, é o que eu acho, é o que a equipe precisa, é o que a equipe vê. Então, precisa ter essa conversa aberta, a gente precisa dar essa abertura, não centralizar. Eu acho que a gente precisa dar autonomia. Para que as pessoas possam exercer aí essa capacidade de nos ajudar. Porque se a gente for fazer tudo sozinho, quem que consegue? Isso Ninguém. independente da formação. Da formação. Independente da formação, porque eu vejo muitos médicos que querem também abranger tudo e saber de tudo e fazer tudo, mas ninguém sabe de tudo. Então, isso que a Nara apontou aqui é de extrema relevância e se cada gestor, cada profissional fizer, com certeza nós estaríamos mais avançados aí na parte de gestão. Eu acho que Com certeza. um bom gestor, e eu venho desenvolvendo isso no decorrer dos anos. Quando eu comecei, eu também achava que eu ia resolver o mundo sozinha, né? E que só a gente faz bem feito. Isso aí. Achava que eu ia abraçar a minha equipe, venham meus bons, porque nós vamos vencer o mundo. E não é assim, né? Então, hoje eu venho desenvolvendo cada ano, claro, a gente vai evoluindo, vai errando, vai aprendendo, né? Tem Mas dias bons e hoje, dias que não hoje são fáceis. eu me policio também na questão de eu saber direcionar para minha equipe, né? Quando eu tenho uma equipe qualificada, eu preciso usar a minha equipe qualificada. Então, a gente desenvolve a equipe para que a equipe seja o apoio. Então, eu preciso ouvir, eu preciso
dividir com a equipe, né? Que sim, uma equipe, ela vence o mundo, né? Exatamente. Então, a gente consegue muita coisa quando eu trabalho com uma equipe unida, com uma equipe que abraça a causa com você, né? E eu falo que eu tenho um orgulho imenso em trabalhar na Supera, porque todo mundo que está lá dentro, ela vivencia os valores da clínica. Então, a gente tem impregnado na Supera os nossos valores, o nosso propósito, né? Todo mundo que está lá, a gente tem a parede, que eu acho que todo mundo ama aquela parede que está dentro da clínica, mas a gente vivencia aquele propósito e a gente vê em todo mundo que está lá estampado na forma do atendimento, na forma de acolher, que aquilo, né? Quando eu tive no Einstein agora em julho, terminando a minha graduação em onco, porque eu precisava me especializar onde eu iria trabalhar, eles falam muito, né, em deixar uma gotinha do Einstein com a gente. E isso em toda a rede Einstein a gente vê isso. E eu voltei com essa sensação. Na Supera a gente deixa uma gotinha de Supera em todo mundo que passa lá e isso é muito bom. E eu acho que vivenciando a Supera e a sinergia são centros, a sinergia também deixa a gotinha da sinergia nos pacientes. Né? A gente troca os pacientes e a gente vê muito neles. Pacientes em comum. A gente vê nos nossos pacientes muito isso, sabe? O quanto o nosso atendimento faz a diferença na vida deles. O quão satisfatório é um paciente finalizar o tratamento, né? Olhar para ti e falar assim, enfermeira, nesse período que eu fiquei aqui nem parecia que eu estava doente, né? Olha, gente, isso é lindo. Pela excelência no atendimento, eu digo assim que a gente tem uma recepção maravilhosa, né? E pelo bom clima dentro da clínica, o paciente, por alguns minutos ali conosco, conseguir esquecer de todo esse processo que ele está passando. E isso é verdade, né? Você que está nos ouvindo e nos assistindo, e se em algum momento você passou por uma dessas clínicas, tu vai entender aí o que a gente está falando, porque a gente sente esse carinho, esse acolhimento ali de ambas as equipes e tu se sente realmente assim muito seguro. Eu acompanho muito as redes sociais, né, das duas clínicas e eu vejo realmente os clientes finalizando o tratamento e fotinhos, aqueles momentos de descontração. E é tão legal de ver isso, que realmente, assim, ele passa por um período tão doloroso para ele, mas de uma forma tão leve, tão acolhedora. E isso é muito legal, né? Isso não tem preço, isso vai ficar marcado para ele. Então, eu vejo, assim, o quanto vocês acolhem e o quanto isso é da gestão. Então, se vocês olhassem, é um paciente que veio fazer um tratamento oncológico, tu veio só ali, tu vai prestar o teu trabalho, ele vai entrar e vai sair e tu não vai conhecer ele. E vocês fazem diferente, vocês conhecem, vocês sabem se ele está bem, vocês acompanham ele em casa. A Daia faz muito esse trabalho aí de fazer acompanhamento domiciliar, né? Então, poxa, isso é tão acolhedor, num momento tão sensível, ter pessoas olhando para pessoas, cuidando de pessoas como se fossem os seus. E isso não é em qualquer lugar que a gente encontra. E a gente encontra aqui, na Supera e na Sinergia. Isso aí. Isso aí. E nós temos muitas enfermeiras que nos acompanham, enfermeiras que também desejam chegar aí na gestão. E nada melhor do que nós pedir para as enfermeiras que são gestoras algumas dicas, o que essas enfermeiras podem fazer, competências, enfim, para chegar, né, a ser uma gestora aí de clínica também. Eu acho que para além da técnica, né, porque eu e a Day a gente conversa muito, que a técnica a gente treina, né, a gente cria a habilidade. Acho que, para além da técnica, um ponto muito importante é, sim, a questão da inteligência emocional, né, para lidar com todas as situações que aparecem durante esse percurso, né? Uma boa comunicação, um bom relacionamento com pessoas, né? E isso implica deixar de lado, às vezes, o pessoal, né? Eu acho que esses são pontos bem importantes, assim. E a dedicação dentro da assistência. Estudar. Perguntar. E isso de estudo. O que vocês assim estudaram sobre gestão? Vocês podem citar algumas coisas?
É que eu já ouvi vocês falando, estudar. Qual foi a referência de vocês aí? E eu vou te dizer assim, ó, eu fiz a pós em gestão, a graduação, elas são bases que a gente tem. Então, quando eu falo em gestão, eu me desafiei. Para mim, a primeira vez que eu ouvi falar em indicador, o KPI, que daí todo mundo olha. Quando eu ouvi a palavra KPI a primeira vez, eu entrei em desespero. Pensei, meu Deus, O que é isso? que é isso? Mas eu acho que é assim, ó, é você entender que aquilo está na sua frente, que se você não sabe, você precisa perguntar e procurar bons referenciais. Isso. Eu ouço muito e na clínica hoje a gente vem desenvolvendo a inteligência emocional. Então, acho que é um livro para quem quiser ler, de extrema importância. Eu ganhei ele do meu gestor e eu falo que foi o melhor presente que eu ganhei na vida. Assim, ele foi realmente um divisor de águas para mim. Não só pela questão, ele não é um livro de autoajuda, ele é um livro realmente científico. Né? Ele nos mostra realmente o que é a inteligência, como desenvolver. E eu acho que ele nos ensina muito. Mas buscar... Tem o podcast G4, a educação, excelente. Que está aí gratuito, tá muito aí, conteúdo de qualidade. Assim, ó, tem no Spotify, tem no TikTok, tem no Instagram, tem várias plataformas. E é incrível, eles têm falas excelentes, eu acho que desenvolve muito, mas é você saber e conhecer o fluxo do teu serviço, né? Eu trabalhei em 3 serviços extremamente diferentes. Trabalhei no serviço privado, no serviço público e em clínica, né? Então, são serviços que entregam assistência para o paciente com fluxos e realidades diferentes. Eu preciso conhecer. Eu preciso entrar lá e conhecer. Então, eu preciso estudar o meu setor, eu preciso conhecer como que funciona o sistema. E isso é dedicação, né? Quando a gente fala em saber que às vezes eu entro cedo e eu preciso sair mais tarde, é isso mesmo. Daí que eu vou precisar me dedicar para mim aprender aquilo naquele momento. Sim. Mas tem ótimas referências aí de educação. Acho que o Einstein tem uma pós em gestão que é muito boa também. Inclusive, até alguns mini-cursos gratuitos. Alguns mini-cursos gratuitos, que é muito bom. Tem o G4, que eu pelo menos na minha realidade, ele é muito, às vezes, industrial, mas você vai puxando para a tua realidade. E ele é incrível. Acho que tem um aprendizado enorme. E um erro que vocês não repetiriam? Olha, a gente erra, né? Com certeza. Mas, assim, um que marcou e que vocês lembram até hoje, esse aí eu não... Eu acho, assim, olhando para trás, que eu gastei muita energia, mas muita energia, tendo medo das transições. Às vezes, medo da mudança. Dar o passo. Dar o passo, sabe? Pensando no que, se acontecer isso, né? Uhum. Foi assim, nessa transição, na transição de residente para hospital e de hospital para clínica, né? Eu lembro uma vez, não sei se a Daia vai lembrar, a Daia estava na salinha dela lá de hemodinâmica e eu tinha recebido o convite para ir para a clínica, né? E eu via a Daia sempre muito envolvida com guias de convênio e solicitação. E eu via aquilo assim e eu achava aquilo um horror, né? E eu cheguei uma tarde para a Daia, angustiada. Eu falei, Daia, eu não vou conseguir, Daia, porque eu não vou saber fazer um pedido dentro do sistema do convênio, né? Eu não vou saber como solicitar para o médico a justificativa técnica que o paciente precisa. Mal eu sabia que isso ia ser o menor dos problemas. O menor dos problemas. Que hoje a solicitação já vai automática. Então, eu acho assim, eu pessoalmente, eu acho que eu gastaria muito menos a minha energia em ter medo, sabe? Sofrer por antecedência. E em algum momento vocês pensaram em desistir
da gestão ou desta parte de oncologia, seguir para uma outra área? A Daia já passou por várias etapas, né? Mas vocês já chegaram a pensar assim, ó, de estar ali, não é mais isso que eu quero buscar um outro desafio? Olha, pensar em desistir, não. A gente já teve momentos bem difíceis, né? De cansaço físico e emocional. Mas eu acho que isso deu mais combustível. Eu acho que desistir não, mas de pensar. Quando eu fiz a transição, acho que a minha transição de hospital para clínica, eu acho que não foi um pensamento em desistir da gestão, mas eu tive um esgotamento mesmo, sabe? De entrega e que às vezes não dá o resultado que você espera. Então, acho que voltando, um dos meus arrependimentos é isso, não criar expectativa no outro, na entrega do outro, ou na entrega do serviço, porque a gente não controla tudo, né? Então, eu acho que essa minha transição de hospital para clínica nunca me passou de desistir, mas eu acho que foi muito por conta disso, sabe? Em fazer essa transição por conta de um cansaço. E né? como tu conseguiu controlar isso e chegar no nível que você está hoje? Terapia. Muito terapia. Importantíssimo. Terapia. Ter um apoio, né? É importante Inclusive, minha terapeuta me aguarda porque faz tempo que eu não falo com ela. Mas eu acho que você se conhecer, né? Eu falo que terapia é um benefício que todos deviam ter direito, porque a gente precisa se conhecer. Sim. Conhecer os seus limites, né? Para poder você desenvolver estratégias para que você não chegue no limite. Mas eu acho que eu não cheguei no limite na época, mas eu tinha muita expectativa num serviço em promessas que iam chegar e que não chegavam, e aquilo foi desgastando. Então, quando veio a oportunidade de eu fazer essa migração de uma gestão de hospital para clínica, eu abracei. Eu abracei porque eu vi uma oportunidade, eu vi valores que condizem com os meus. É extremamente importante, Isso. né? A gente estar alinhado Eu sempre a isso. falo que hoje eu estou no serviço que eu compartilho dos valores, né? Então, quando eu escolhi ir para a clínica, então foi os valores que me levaram para lá, a equipe que eu conhecia, que eu sabia que era altamente técnica, qualificada e que ia poder oferecer para o paciente o que eu sempre quis, né? Que é qualidade, segurança. E a gente desenvolve isso no dia a dia e a gente sabe que a gente tem muita coisa para melhorar e é isso que nos desafia. Sim. E agora vamos falar de pode concluir. Só para a gente também falar um pouquinho sobre vocês, até a gente gostaria de ouvi-las em outro quesito, porque além de gestoras, enfermeiras, mães, vocês ainda têm os seus empreendimentos próprios, né? Eu ia falar a novidade agora, entendeu? Direto ao Já ponto. foi direto, eu estava fazendo. Direto ao ponto. Eu ia fazer toda uma... Mas essa novidade. Essa novidade aí, porque vocês também têm aí uma pegada de empreendedores que vocês podem ajudar outras mulheres, outros homens a também empreender, a também evoluir. Então, a gente gostaria que vocês contassem um pouquinho da novidade que eu antecipei. Sim. Então, esse é um projeto que eu e a Day, a gente já vem conversando há um bom tempo, né? Eu acho que muito antes das clínicas... Muito antes das clínicas chegarem. Muito antes da oportunidade de sair do hospital e ir para a clínica. E que há pouquíssimo tempo a gente reacendeu, né? Que é a realização e prestação de consultorias, né, para serviços, municípios, voltadas na parte de estruturação, de organização de fluxos, mais para a parte assistencial também, voltada a centro cirúrgico e paciente oncológico. Olha que bacana. Então, se você busca aí por uma consultoria altamente qualificada, né, pode entrar aí nos canais da Daia e da Nara também, através da Alicerce você também consegue o contato delas. Eu tenho certeza aí que vai ter muito conteúdo, vai ter muita ajuda e você vai se desenvolver muito aí, porque são duas pessoas extremamente
habilitadas e capacitadas para entregar aí o melhor resultado para ti. E nós vamos deixar o link do Instagram, que eu vi que vocês criaram, aqui na descrição do vídeo. E também vamos fazer collab lá no Instagram, para que você consiga também começar a seguir e acompanhar aí a nova empresa, né, de vocês. Inclusive, desejamos muito sucesso. Muito E obrigada. também, via Alicerce, nós vamos conceder 15% de desconto, tanto para os municípios, os hospitais parceiros. Então, podem estar chamando diretamente a Alicerce também. Muito legal. E agora, nós temos um quadro aqui no Alicerce Cast, que é uma das partes que eu mais gosto aí, que é o ping-pong. O ping-pong é o quê? Eu vou falar aqui algumas frases e vocês vão responder com o que vier na cabeça. Não pode pensar demais. O que veio, foi. Vamos começar pela Day aí por primeiro. Café ou silêncio antes de começar o dia? Café. Planejamento detalhado ou ajuste em tempo real? Planejamento detalhado. Liderar pelo exemplo ou pelo processo? Pelo exemplo. Decisão difícil ou conversa difícil? Conversa difícil. Protocolo bem feito ou equipe bem treinada? Equipe bem treinada. Indicador na planilha ou feedback da equipe? Indicador na planilha. Quem me conhece sabe que eu amo indicador. Controle de perto ou autonomia com responsabilidade? Autonomia com responsabilidade. Resolver tudo sozinho ou delegar e confiar? Hoje, delegar e confiar. Rotina previsível ou desafio novo? Desafio novo. Cuidar do paciente ou cuidar da equipe? Essa aqui é difícil. Cuidar da equipe. Uma equipe bem cuidada garante um cuidado para o meu Para o paciente. paciente. Muito bom. Nara, vamos lá? Vamos lá. Reunião curta ou alinhamento profundo? Alinhamento profundo com café. Com café. Gestão emocional ou gestão de processos? Gestão emocional para ter bons processos. Isso aí. Escutar mais ou se posicionar mais? Esse é o meu exercício diário, né? Falam que são 2 ouvidos e uma boca, mas às vezes a gente esquece. Escutar mais. Escutar mais. Organização ou flexibilidade? Organização, flexibilidade demais às vezes vira improviso. Decisão baseada em dados ou em experiência? Puxa vida. Experiência. Experiência. Liderança firme ou liderança acolhedora? Firme e acolhedora. Prevenção de erros ou correção rápida? Errar rápido ainda é errar. Então, a prevenção. A prevenção. Crescimento sustentável ou expansão rápida? Crescimento sustentável para garantir a qualidade. Segurança do paciente ou eficiência operacional? Segurança do paciente sempre. Hoje você se define mais como enfermeira ou gestora? Uma enfermeira gestora. Eu Isso falo aí. que a armadura branca não sai de vocês, Não né? sai. O jalequinho de moira do Jaleco. coração. Não, eu digo lá na radioterapia que a gente trabalha muito com a educação do paciente, né, e tal. A assistência direta é muito pouco. Então, vez ou outra, quando aparece um paciente com alguma queixa ou algo assim nesse sentido, eu falo pro doutor, vamos fazer um sorinho, né? O que tu acha? Dá para fazer um sorinho para ter o gosto de poder puncionar um paciente novamente. Olha aí. Mas eu... Tá impregnado em vocês, né? Quando eu fui para a clínica, uma das coisas que eu falei pro doutor foi: eu preciso de um pouco de assistência. Um pouquinho de assistência eu preciso, senão eu vou entrar em abstinência. Uma vez ou outra. Uma passadinha na sala de infusão. Eu preciso estar um pouquinho de assistência precisa existir em mim. Mas eu acho que a gente desenvolve uma habilidade em saber fazer gestão, mas não perder a essência. Eu acho que de tudo que eu procuro levar sempre é isso. Eu vou sempre ser enfermeira. Eu não posso perder a minha gestão de enfermagem, né? A minha essência de enfermeira. Eu posso ampliar,
né? Então, hoje eu sou gestora. Mas a minha essência de enfermagem, de acolher, de buscar e de estar sempre buscando atualizações, isso precisa existir em qualquer área que eu vou fazer. E acho que, acima de tudo, eu preciso ser apaixonada pelo que eu faço, né? E eu só consigo entregar algo bom, algo de qualidade, se eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que isso é o mais importante. Se tem uma lição que eu posso deixar para todo mundo, é isso. Sejam apaixonados pelo que vocês fazem, porque vocês fazem ele todo dia. Então, eu preciso levantar de manhã e ter a sensação que eu estou indo para o melhor lugar do mundo, porque eu estou indo para o trabalho que eu amo fazer. Não pode haver sofrimento. Meu chefe fala, tem que ser divertido. Tem que ser divertido. E a gestão não deixa de ser uma forma de cuidado, né? Só que de uma forma mais ampla. E mais Eu organizada. não vou ter mais aquele, né, o cuidado individualizado com o paciente. É a forma ampla de cuidado. E a gente vê no olhar de vocês, assim, realmente a paixão pelo que vocês fazem, por onde vocês estão, pelas equipes que vocês fizeram crescer juntos com vocês, porque ninguém cresce sozinho, né? Quando a gente cresce, a gente traz a equipe junto e a gente vê isso no brilho do olhar de vocês. Então, a gente fica muito, muito feliz e muito gratos, né, Edilson? Por terem aceitado aceitado estar aqui. no nosso primeiro episódio do ano. Foi muito bom para nós, foi uma aula que vocês nos deram e vocês conseguiram transmitir, além, para mim, para o Edilson aqui, diretamente, olho a olho com vocês, mas também para o nosso público que está nos assistindo, todo o carinho que vocês têm pela gestão e também pela assistência. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando até aqui tirou lições, e isso que é muito importante. Onde nós passe, nós deixa a nossa marca. A gotinha do Einstein. A gotinha do Einstein. A gotinha da supera. Dá isso aí. A gotinha da sinergia. Então, deixe também a sua gotinha aí onde você for. Muito obrigado, meninas, por vocês terem aceitado aí estar aqui. É um desafio também, né? Também. Quando a gente começou também, né? Você falar, assistir é uma coisa, mas estar lá falando de frente, é a equipe que tem atrás que vocês não conseguem ver, mas a gente tem uma equipe. Isso também é algo que nos desafia, e parabéns para vocês que concluímos aí. Quero agradecer de coração o convite. Quando vocês fizeram, a gente até pensou, meu Deus, mas o que a gente pode ensinar ou vai falar? Quem sou eu? Mas eu acho que a gente quer agradecer por vocês terem feito o convite, e a gente aceitou realmente. Eu aceitei isso aí, meu Deus, eu aceitei. E agora? Né? Mas foi um desafio bom, né? Para desenvolvimento, mas que a gente possa ter levado alguma coisa para outros profissionais, que motive, que ensine, e extremamente grata pelo convite aí da Alicerce, que é agora o nosso parceiro. Isso aí. Da empresa de vocês. E nós queremos também dizer que estamos com um grupo exclusivo para gestores, com muitos projetos aí que estão saindo do papel. E você que é gestor pode estar entrando nesse grupo. Nós vamos colocar mais informações também aqui na descrição, e fizemos stories aí com o link do grupo. Então, você que é gestor pode estar acessando a esse grupo. Nos acompanhe e até o próximo episódio. Até o próximo.